Bom dia, amigos, aqui é o coach Thiago de Jesus, trazendo para vocês mais uma dica de motivação. E hoje vou falar de como discordar de uma pessoa. Existe uma forma correta de discordar? Sim. Muitas vezes você quer colocar a sua opinião sobre a da pessoa, ou você está num embate, ideológico, e você quer fazer com que a pessoa aceite sua ideia, Você quer influenciar a pessoa. Mas entenda uma coisa, uma pessoa nunca aceita sua ideia, ou quase nunca, quando você fala que ela está errada. Se você falar que a pessoa está errada, ela não vai aceitar a sua ideia. Se você tentar impor a sua ideia sobre a dela, ela não vai aceitar a sua ideia. Existe um grande pesquisador psicólogo chamado Ray Hansberg. Ele tem uma teoria de como fazer a pessoa aceitar a sua ideia, de como discordar. A teoria dele é: você vai ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, vai ouvir toda a opinião da pessoa, toda a ideia da pessoa, e assim que ela terminar, que ela não tiver mais nada para dizer, você vai repetir o que ela falou, vai repetir o fim do que ela falou ali, e vai encaixar a sua ideia no fim da frase, como se fosse uma continuação do que ela estava falando. Então a pessoa vai estar, por exemplo, discutindo com você que esses relatórios seriam melhores feitos de tal forma. Aí você vai repetir o que ela falou, falar, esses relatórios seriam feitos de tal forma, e, inclusive, você poderia fazer, aí você vai botar a sua ideia, fazer assim assado. Então você vai pegar a sua ideia e colocar como se fosse uma continuação do que a pessoa estava falando. Então você não vai discordar com palavras de não, de que você está errado, de que não deve ser assim. Não, você vai discordar falando a mesma coisa que a pessoa. Na mente da pessoa, quando você repete a frase que ela falou, no seu subconsciente entende que você está prestando muita atenção no que ela está falando. Quando você repete, ela sente isso, que você está dando atenção ao que ela fala. E ao continuar o trecho, o que acontece? O subconsciente entende que é uma continuação daquilo, mesmo que muitas vezes não seja. Eu, por exemplo, sou professor e muitas vezes faço isso. Eu pego um assunto que agrada os alunos, começo a falar desse assunto e encaixo ali a física no fim do assunto. E continuo como se fosse o mesmo assunto. E todas as pessoas aceitam e entendem como se fosse o mesmo assunto. Mas na realidade não é. Eu só usei uma técnica para fazer eles aceitarem essa nova ideia, que é pegar ali uma frase, um assunto, e continuar ele como se fosse tudo a mesma coisa. Então, quando você fizer isso, a pessoa vai aceitar muito mais facilmente a sua ideia. Então fica a dica de hoje. Até mais, amigos.